Hello, how is everybody doing? Como é que vocês estão indo? Tudo bom? Vamos de mais uma aula musical? Hoje a gente vai fazer mais uma música da série Sons of Anarchy, Filhos de Anarquia, para quem é fã, presentão. A gente vai fazer uma relação da aula que eu soltei lá no YouTube, a última aula que a gente soltou lá, que foi a aula 2. Então a gente vai entender a música, vamos traduzir obviamente a música inteira, mas eu vou dar um foco principal no que a gente viu lá na aula, para reforçar o conteúdo, ok? E a gente vai também ter que fazer também quero usar essa música para a gente fazer uma análise daquilo que eu já falei antes, de que às vezes só a tradução ela não faz a gente entender a mensagem. Não adianta saber o significado das palavras se na hora que a gente põe elas juntas a gente não sabe o que ela quer dizer. Então essa música, por exemplo, ela usa muito metáfora. Então se você não souber o contexto por trás da metáfora, você não vai saber o que aquelas palavras estão querendo dizer e pode levar você a uma tradução errada, uma tradução equivocada. A música Come Join the Murder, mais uma música da série, mais uma música da banda White Buffalo também. Ela foi escrita pelo escritor da série, também é o compositor da música, e foi tocada pela banda White Buffalo. Então ela foi criada para a série, ou seja, ela tem tudo a ver com o contexto da série. Então a gente vai estudar as metáforas, vamos tentar entender o que é que ele está querendo dizer com a música, o que é que a música tem a ver com a série. Para entender a música a gente tem que entender um pouquinho da série também, do contexto da série, e vamos ver os aspectos gramaticais, mas principalmente aqueles que a gente falou na segunda aula, que é sobre sujeito-objeto, né? Aquela coisa que eu não posso chamar de he, né? Eu tenho que escolher he ou him, she ou her, I ou me, né? Então quando é objeto a gente vai escolher os pronomes objetos, ok? Primeira coisa que a gente tem que entender na música, ela vai começar ali agora. A primeira coisa que a gente tem que entender na música é esse nome murder. Murder tem mais de uma tradução, pode ser assassino, assassinato, mas também é um nome que se dá a um conjunto de corvos, né? Um bando de corvos juntos, a gente chama de murder também. Curiosamente, nessa música tanto faz se você traduz para corvo ou se você traduz para assassino. Por quê? A gente tem que entender essa relação com o corvo. Por que aqui vai dar certo os dois? O corvo é um animal agorento. A música parece ter sido inspirada também no poema O Corvo, do Edgar Allan Poe, que é um escritor americano, onde ele fala de um corvo conversando com o eu lírico de uma pessoa, né, e falando sobre morte, falando essa relação com um animal agorento, né, que traz mau agouro, que traz a má sorte, ok? Isso tem tudo a ver com a série, porque na série existe uma porção de assassinatos e enfim. Também o corvo tem uma relação muito próxima, não só o corvo, como esses animais, esses pássaros negros, com o motociclismo. No Brasil mesmo a gente tem o abutres, tem o urubus do asfalto, tem os corvos, então tem uma relação, talvez pela cor preta, talvez pelos voos altos, né? Então isso tem uma relação a ver com o motociclismo, e a série é uma série de motociclistas. Então, murder, a gente já fica sabendo que pode ser traduzido para corvo, né? Bando de corvos, ou assassinos. Então ele começa a música já falando no corvo. Ele fala assim: There is a blackbird perched outside my window. Tem um pássaro negro empoleirado, perched outside my window, do lado de fora da minha janela. I hear him calling. Eu escuto ele chamando. Eu escuto ele me chamando. I hear him sing. Eu escuto ele cantando. Não vou nem fazer uma análise aqui do ponto machista, do aspecto machista da linguagem. Porque se você vê um pássaro, isso já fazendo uma relação com a nossa aula lá, se você vê um pássaro, normalmente você não sabe de longe, passou ali um animal qualquer, você não sabe se é macho ou fêmea. Então a partir do momento que você diz I hear him calling, você está assumindo, olha o pronome objeto aqui, I hear him, eu escuto ele cantando. No inglês a gente teria o
o pronome objeto it. Quando eu não sei se é macho ou fêmea, foi isso que a gente viu na nossa aula lá. Mas aqui ele chama de ele, né? Então ele diz: tem um pássaro negro pousado na minha janela, eu escuto ele chamando, eu escuto ele cantando. Mais uma vez, na próxima frase ele fala assim: He burns me with his eyes of gold to embers. Ele, mais uma vez ele chama de ele. He burns me, ele me queima. Ele me queima com os seus olhos de ouro em brasa. Olhos flamejantes, né? Olhos vermelhos em fogo. Mas ele chama de ele. He sees all my sins. Ele vê, he sees all my sins. Todos os meus pecados. He reads my soul. Ele lê minha alma. Então veja que o tempo todo ele chama um pássaro de ele, mas poderia ser um pássaro fêmea. Mas ou ele chama do pronome sujeito he, ou chama do pronome objeto him. One day that bird spoke to me. Um dia aquele pássaro falou comigo. Tá vendo a relação com o poema do Edgar Allan Poe? O pássaro cantando fala, existe uma voz falando com o personagem da música. Esse pássaro falou comigo e ele faz um comparativo. Like Martin Luther, like Pericles. Aí aqui a gente tem que entender um pouquinho da história de Martin Luther, que foi revolucionário pelos direitos humanos, e o Pericles, que foi um conquistador também, que conduziu muita gente à guerra por uma causa nobre, assim como Martin Luther, mas que provocou muita guerra, muita batalha para conseguir a causa deles. Então o pássaro fala com ele e faz uma promessa, ele escuta o pássaro fazendo uma promessa como a do Pericles e do Martin Luther. Qual é a promessa? É o refrão da música, quando ele fala assim: Come join the murderers. Venha, se junte aos corvos, que no caso na série seriam os motociclistas, por isso que dá certo a gente fazer essa relação de corvos com motociclista, para entender aqui murders com bando de corvos. Ou venha, junte-se aos assassinos, aqueles que vão matar por uma causa mais nobre, né? Então, por isso que dá para traduzir para corvo ou assassino. E a promessa que o pássaro faz, assim como a de Martin Luther e a do Pericles, é: venha, se junte aos corvos. Come fly with black. Venha voar com os negros, com os pássaros negros, com a escuridão, né? A cor preta. Come fly with black. We'll give you freedom. Essa é a promessa. Nós vamos te dar a liberdade from the human trap, das armadilhas humanas, né? Então ele está prometendo: venha, voa comigo, se junta a nós, porque aí você vai ficar longe das armadilhas humanas. Come join the murders. Ele repete mais uma vez: soar on my wings. Pouse nas minhas asas, repouse sobre as minhas asas. Soar on my wings. You will touch the hand of God. Você vai tocar na mão de Deus, e and he will make you king. E ele vai te tornar um rei. Então essa é a promessa que o pássaro faz. Vamos para a segunda estrofe. Ele fala assim: On a blanket made of woven shadows. Num cobertor feito de tecido de sombras. O tecido do cobertor são sombras, e ele está em cima desse cobertor. I flew up to heaven. Voando para o céu. On a raven's glide. No pouso, no planar de um corvo. These angels have turned my wings to wax. Esses anjos que chamaram ele para a promessa, né? Que disseram: vem, voa com a gente. Então ele fala sobre esses anjos. These angels have turned my wings to wax now. Esses anjos transformaram minhas asas em asas de cera. Não faz o menor sentido se a gente não souber a história por trás disso. Asas de cera tem uma alusão ao Ícaro, né? Para quem não conhece a história do Ícaro, daí vem a expressão sonho de Ícaro, que era voar. O Ícaro ficou preso com o pai dele, Dédalo, num labirinto. E para fugir do labirinto, o pai dele construiu asas com ceras, com mel de abelha e penas, e deu asas ao Ícaro. Mas ele fez um aviso para o Ícaro. Ele disse assim: não voa muito alto, porque aí o sol pode derreter a cera das suas asas. E não voa muito baixo,
também porque o mar pode molhar as suas asas. Então, controle, né? Equilíbrio ao voar. O Ícaro não obedeceu, tentou voar alto demais. Talvez isso seja uma alusão à ambição que existe na série, ao voo muito alto. O sol derreteu as asas de Ícaro e ele morreu no mar Egeu. Então, a alusão às asas de cera que ele faz na música, ele diz, é como se ele estivesse dizendo: vocês me fizeram essa promessa, me deram asas para voar, me disseram, venha voar conosco, mas as asas eram de cera. Então, no que eu voei alto demais, eu caí. Acabou em tragédia. E como é que ele se sente assim? Ele vai falar na próxima frase: esses anjos transformaram minhas asas em asas de ceras. E como é que ele se sente? I feel like Judas, grace denied. Aqui uma alusão à Bíblia. I feel like Judas, eu me sinto como Judas, grace denied. E aqui, se você é um daqueles que tem ódio de Judas, é só uma reflexão, não quero interferir no que você acredita, mas ele diz que a graça de Judas foi denied, foi negada. Então qual é a reflexão? O Judas traiu Jesus, realmente? Ou o Judas obedeceu a Jesus quando Jesus chegou e disse assim: hoje à noite você vai me trair? E o Judas foi lá e traiu. Então o Judas teria recebido aquilo como ordem, né? E teria tido a difícil missão de trair Jesus e de ser condenado pelo resto da história. Então ele teve a graça dele, ele foi um apóstolo, foi abençoado por ser um dos apóstolos, mas teve a graça dele negada no final. Então é assim que ele se sente: I feel like Judas, grace denied. E aí o encerramento da segunda estrofe, olha como é que ele já está interpretando a promessa que os corvos, os murderers fizeram. One day that crow, he lied to me. Mais uma vez ele usa o he, pronome sujeito. One day he lied to me, like Martin Luther, like Pericles. Então ele diz: um dia aquele pássaro mentiu para mim, assim como fez o Martin Luther, assim como fez o Pericles. Canta o refrão novamente, que a gente já traduziu. Vamos para a terceira estrofe. I walk among the children of my father. Eu caminho, eu não vou. Ele não diz I fly, ele diz I walk, eu caminho. Eles falam comigo, they call to me, but never touch my heart. Eles falam comigo, mas não tocam meu coração. Now I'm too far, or I'm too lost. Agora eu estou muito longe, estou longe demais. Esse too significa também, pode ser traduzido para também num outro contexto, mas nesse contexto ele está com demais. Too far, longe demais. Too lost, perdido demais. Então os irmãos não tocam mais o coração dele, porque ele está muito distante, muito perdido. All I can hear is what he spoke to me. Tudo que eu consigo ver agora é o que aquele pássaro falou comigo. What he spoke to me. He aqui, pronome sujeito. Ele falou comigo. He spoke to me. Me é pronome objeto, porque o pássaro que falou comigo, então eu estou usando o me, ok? All I can hear is what he spoke to me, like Martin Luther, like Pericles. Assim como Martin Luther, assim como Pericles. Canta mais uma vez o refrão e vai para a última estrofe, que vai ser a interpretação dele para a promessa dos corvos, do Martin Luther, do Pericles. Então ele diz assim: So now I cursed that raven's fire. Agora eu amaldiçoei. I cursed that raven's fire. Eu amaldiçoei aquele fogo dos corvos. It made me hate. Ele, em português a gente diria ele, o fogo dos corvos, porque é dele que eu estou falando. Mas em inglês eu tenho pronome objeto neutro para masculino e feminino. Então ele, o fogo, ele aqui chama de it. Então eu amaldiçoei o fogo dos corvos. It made me hate. Ele me fez odiar. It made me burn. Ele me fez queimar. He laughed loud as he flew from Eden. He laughed. Ele riu, ele gargalhava enquanto ele voava para fora do Eden, do Éden. Mais uma alusão à Bíblia, né? a história cristã. Quando o pássaro, ele diz aqui que o pássaro abandonou o paraíso, mas ele abandonou rindo alto, gargalhando, né? Talvez da promessa que ele fez e do eu lírico ter seguido a promessa.
You always knew. Você sempre soube, but you never learned. Mas nunca aprendeu. Então você sabe que essas promessas podem dar errado, mas você não aprende. Aparece alguém fazendo a nova promessa e você cai de novo na nova promessa, né? Então, you always knew, but you never learned. Você sabe, você sempre soube, mas nunca aprende. A última frase da música: The crow no longer sings to me. O pássaro agora não canta mais para mim. Ele não me atinge mais, ele não cansa mais. E aí ele troca uma preposição no final. Todos os refrões ele vinha dizendo assim: like Martin Luther, like Pericles. Assim como Martin Luther, assim como Pericles. No final, como ele faz uma negativa: the crow no longer talks to me, the crow no longer sings to me. O pássaro não canta mais para mim. Like Martin or Pericles. Ele o troca pelo or. Então, o pássaro não me atinge mais, não toca mais meu coração, assim como o Martin, nem o Pericles. Ou seja, a interpretação dele para a promessa é que era uma promessa mentirosa, e que depois de tudo que ele passou, de ter seguido aquela promessa e a vida dele não ter dado muito certo, não quero dar spoiler da série não, mas acontecem muitas tragédias na tentativa de fazer um voo diferente daquilo que ele foi ensinado a fazer, daquilo que esperavam que ele fizesse, né? Então acontece muita coisa na vida do personagem principal e das pessoas relacionadas a ele por causa dessa tentativa de voo alto relacionado à ambição, muitas vezes não dele, mas de outras pessoas. Ok, pessoal? Então agora vamos tocar a música inteira. Vamos tocar uma versãozinha só no violão aqui, acústica. Ela já passou um pedacinho ali, a versão original. Mas vamos agora ver como é que fica a versão acústica. Vou tocar no violão para vocês. Vou colocar a tradução embaixo. Você vai escutando em inglês e prestando atenção na tradução. Aprende a cantar uma música linda, bem melancólica, mas é uma música muito bonita e que tem muito a ver com a série. Quem assistiu a série vai percebê-la de um jeito diferente, perceber a música de um jeito diferente agora, ok? Então vamos ver a versão acústica. There's a blackbird perched outside my window. I
of God. He'll make you king, and he'll make you king. Oh, come on, the children of my fathers, the broken wings, betrayed scars. They call to me, but never touch my heart now. I'm too far, or I'm too lost. All I can be is what he spoke to me, like Martin Luther, like Pericles. Come fly with murder, come fly with black. We'll give you freedom from a human trap. Come join murder, so on our wings. He'll touch the hand of God, he'll make you king, he'll make you king. So now I cross the raven's fire, it made me hate, it made me burn. He left a light